O ser humano foi criado para viver eternamente aqui neste mundo. Mas por causa do pecado, Deus determinou a morte do homem, que é o quê? A tirada do homem deste mundo através da separação, que é morte, aonde a alma sai do corpo. O corpo morre e a alma volta para Deus, que o deu. Está lá em Tiago. O corpo sem a alma está morto, pois o que dá vida ao corpo é a alma. A alma, quando sai, o corpo fica inerte. Tem que ser enterrado, porque veio da terra e para a terra voltará. Mas o ser criado por Deus, ele veio da essência de Deus e volta para Deus. Agora, preste atenção. Eclesiastes 12:7 diz: o pó desce à terra de onde veio e o espírito volta para Deus. Agora, voltar para Deus não é para todos ir para Deus e ter a vida eterna, não. Voltar para Deus é estar reservado para o encontro com Ele. Ou para juízo, ou para condenação. Ou para salvação. Agora, para salvação, só vai aqueles que partem com a sua vida crendo em Jesus. Os que creram em Jesus, receberam a graça de Deus, as suas almas estão salvas. Isso significa a salvação. Por isso que nós devemos crer em Jesus. A necessidade é essa, de salvação na alma. É o que Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. É isso que Jesus, ele veio para operar em nosso favor. Ele foi crucificado, morto. Ele ofereceu a sua vida para livrar nossa alma do inferno. Salvação é nesse sentido, para que o homem não sofra o juízo de Deus depois da morte. Porque a Bíblia diz, Hebreus 9:27, que depois da morte segue ao juízo. Então a Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que o corpo volta da terra, para a terra, de onde veio. Mas a vida, o ser real, que foi criado por Deus, o homem, ele foi criado pelo próprio Deus. Nós somos criados de Deus. Nós saímos de Deus. O corpo que foi criado da terra. Mas nós, o ser real que habita no corpo, ele tem a origem, a nossa origem é de Deus. A vida de Deus que nos trouxe a existência, o conhecimento, o entendimento, penso, logo existo, alma pensante, um ser racional, inteligente, consciente, que Deus criou. Nós temos a matéria, corpo, a essência matéria, corpo, e a essência espiritual, espírito e alma, que é duas partes distintas, mas não se dividem. Estão entrelaçadas em uma só. Espírito e alma. Alma é o psique, o entendimento. O espírito é a vida com Deus. Deu para entender? Então, depois da morte, o corpo desce à terra porque veio da terra, mas o espírito, o ser consciente que habitava no corpo, ele parte para Deus. E aí estão reservados os que partiram em Cristo, estão guardados em um local de descanso eterno, aguardando o dia da ressurreição do corpo. E os que morreram sem Cristo, que são aqueles que não creem no Evangelho, que não receberam a graça de Deus para se salvar, esses estão em um local chamado inferno, lugar de tormento, aonde já estão ausentes da presença de Deus, aguardando o dia da ressurreição do corpo também, para receberem o final, a eternidade sem Deus, que é o destino eterno, a eternidade, que o homem vai receber quando se der o juízo final. Todos estarão diante de Deus, os que não creram em Jesus, porque o juízo final só vai estar nele os ímpios, que será a ressurreição dos ímpios, para receber a punição eterna de Deus, pois ainda estão no local intermediário entre a morte e a ressurreição. As suas almas já estão padecendo juízo no local intermediário. Ainda não estão no local definitivo na eternidade, que é o Hades,
o local que Jesus falou que arde com fogo e enxofre. Não é um fogo literal. Jesus falou nesse sentido para nos dar um entendimento do tormento que o homem vai ter na eternidade sem estar na presença de Deus. Deu para entender? E as almas dos que já morreram na incredulidade sem crer em Jesus estão lá. Não estão no túmulo. Quem vai para o túmulo não é a alma, é o corpo. Deu para entender? Vamos lá. Vamos aprendendo aqui sobre este assunto inferno, que não é a sepultura como alguém interpreta, entende e ensina. Algumas religiões, seita e no meio das igrejas evangélicas. Bem, Jesus vai dizer aqui, não temam o homem que mata o corpo. Logo, Jesus vai dar o conhecimento para cada um de nós que a alma não morre e não pode matar a alma. Agora escute o que Jesus vai dizer, continuando o texto em Mateus 10, 28. Temei antes aquele que lança no inferno tanto o corpo como a alma. Por quê? Porque o inferno, o lago que arde com fogo e enxofre, quando vier a ressurreição dos ímpios, é para ser lançado no local determinado para a eternidade, chamado lago que arde com fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte. Vão receber um corpo, vão ressuscitar os corpos dos ímpios, para eles, a alma no corpo, sofrer a eternidade sem Deus. Isso é terrível, irmão. O amor de Deus pelo homem é tão grande, que levou Deus a operar esse ato de amor, em que enviou Jesus para morrer por nós, para livrar o homem desse destino eterno. Porque Deus não tem prazer em que o homem sofra esse juízo. O próprio Jesus disse que o inferno Deus preparou, não foi para o homem. Olhe que o inferno não é a sepultura. Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, que são os anjos caídos que acompanharam Satanás na rebelião contra Deus. Eles já estão julgados, destinados a este local eterno de punição que representa a ira e a justiça de Deus. O diabo não vai para uma sepultura, vai? O diabo é um ser espiritual. Deus não preparou uma sepultura para o diabo. Quando Jesus diz que Deus preparou o inferno, foi para o diabo e seus anjos. O inferno é cadeias espirituais, local de punição eterno para aqueles que desobedecem o seu Criador, para aqueles que transgridem o seu Criador, para aqueles que persistem no pecado e não se convertem ao seu Criador. O que tem preparado para esse povo no final do labor desta vida é este local de punição, de castigo, pela transgressão do homem. Inferno, cadeias espirituais, receptáculo dos espíritos desencarnados que não creram em Jesus. E Jesus vai dizer que não foi preparado para o homem. O projeto de Deus não foi lançar o homem no inferno. O homem foi condenado a este local pela sua transgressão. A palavra de Deus vai dizer isso. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Todos pecaram. A consequência da condenação ao inferno é por causa do pecado. E toda a humanidade sofreu esta condenação. O martelo de Deus, do juízo divino, já está batido. Só Jesus Cristo é quem pode livrar a alma do condenado desse juízo. Porque Jesus, ele é o advogado espiritual da nossa alma, que intercede por nós perante o tribunal divino. Só Jesus Cristo é quem pode absolver a nossa alma do juízo eterno. Por isso que nós temos que crer nele enquanto é tempo. O próprio Jesus vai dizer isso lá em João 3,18. Ele vai dizer, quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado.
Rapaz, é Jesus falando isso. Que nós precisamos crer nele para ser livre da condenação. Não importa o que você faça, não importa se é religioso, não importa se é caridoso, não importa se dá esmola, se faz obra social, se é bonzinho, se faz o bem ao próximo, não importa, você, mesmo fazendo tudo isso, continua um pecador julgado, sentenciado, culpado e condenado pelo pecado. Só Jesus Cristo é quem pode mudar a situação do ser humano diante de Deus. Não é obra social, não é religiosidade, não é formalidade, não é vida de bem. É Jesus que muda o ser humano e faz dele uma nova criatura, justamente nesse sentido, tirando ele da condição que ele se encontra. Foi o que Jesus disse, lá em João 5:24. Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte. A morte aqui, irmão, não fala a extinção, não. Não fala o cara deixar de existir, ficar inconsciente. A morte fala de separação. Thanatos, no grego, separação. O salário do pecado é a morte. Esse contexto aí está no sentido de separação. Vida refere-se à comunhão. Morte refere-se à separação. O pecado levou o homem a apartar-se de Deus. Isaías 59:2. As vossas transgressões fazem separação entre vós e Deus. Os vossos pecados separam vocês de Deus. Romanos 3:21. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. O homem está afastado. O homem está perdido. O homem está morto. Só Jesus Cristo é quem pode revivificar, vivificar, mudar, transformar, trazer o homem de volta a Deus. Comunhão fala de vida. Só Jesus. E é a vida eterna. Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. E lá em João 5,24, Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Saiu da condição de estar afastado e separado, e agora em Cristo estamos na vida, na comunhão. Oh glória! Aleluia! Obrigado, Senhor, por esse ato de amor, de graça, de misericórdia, que nós não merecemos, que tu operaste para nós, através de Cristo Jesus, o teu Filho, pelo amor que tu tem pela humanidade, para que a humanidade não sofra esse juízo, esse destino eterno, medonho, ignífero, tenebroso, terrível. O homem sem Deus na eternidade. É terrível a existência desse ser. O ser humano, ele nunca vai estar inconsciente. Um dos piores tormentos do ser humano vai ser ele ter a consciência de que sofreu esse juízo, porque enquanto estava aqui na vida humana, não aproveitou o tempo que Deus lhe deu para crer em Jesus Cristo e foi incrédulo, desprezou, renunciou e não aceitou a graça de Deus para se salvar. Por isso é que sofreram a condenação. Como disse Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e o 12. Então Jesus vai dizer: temam aquele que mata, o que lança tanto o corpo e a alma no inferno. Quero dizer para você, inferno aqui não é sepultura. Jesus não falou de inferno no sentido de que o corpo vai para a sepultura. Ele está falando da alma que vai para o inferno, não é o corpo. A alma é o ser real. O homem precisa aprender essa doutrina, que ele não é um ser material. Ele é um ser espiritual que habita num corpo material. O ser humano, o ser que Deus criou para viver nesta terra, ele habita aqui num corpo humano, mas ele é espírito.
Nós precisamos de ensino. Nós precisamos de instruções. Mas como vamos ser instruídos e ensinados no meio dessa multidão, vivendo esse paganismo, esse evangelho anátema, nesses ventos de doutrina? Não tem homens para instruir. Não tem homens aptos a instruir, manejar a palavra, para divertir, instruir, edificar a igreja com o ensino, dando doutrinas que levam ao conhecimento para o povo. Onde o povo está vivendo no meio dessas congregações, esse oba-oba, esse movimento, esse vento de doutrinas, de heresia, de paganismo. Falta instrução. Então,